Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Empodera aí, Cris, episódio 77. E hoje eu tenho uma honra de receber uma pessoa que ela é surreal. Mas antes, eu quero te dizer o seguinte, que esse espaço aqui é onde as histórias reais, negócios inteligentes e pessoas visionárias encontram voz. Eu sou a Cris Silva, psicóloga, terapeuta de casais, idealizadora desse podcast Rodada de Pitch e a apresentadora desse podcast, que ele é feito com muito amor e muito carinho. Antes de eu chamar ela, eu sei que você já está ansiosa, então já pega papel e caneta para você anotar tudo, que ela vai dar uma aula de vida, de resiliência, de superação, de tudo aqui. Pensa uma mulher surreal ao quadrado. Eu quero antes agradecer aqui a Unimar EAD, que é a mais... a Unimar, ela está aqui e ela atinge os melhores públicos. Ela é a maior escola educacional do Brasil. Desculpas demais, mas a Unimar é a Unimar, tá? A do Cris Exclusive, que há 23 anos já conseguiu ajudar mais de 500 mil relacionamentos. A DM Clinic Salon, que ela atua com beleza e bem-estar completo. O Boticário Marília, que é referência em beleza e cuidado. HK Fotos e Eventos, Dr. Ricardo Ortega, que há 26 anos devolve sorriso com naturalidade, e a Gráfica Rápida Alvorada. E aos nossos parceiros de bastidores, o professor Henrique Ned Maia, o nosso diretor técnico Marcos César, o nosso assistente técnico, o Júlio Sinatória. Deixa eu te falar, se essa é a sua primeira vez aqui em nosso podcast, eu já peço que você se inscreva, acione o sininho para você receber em primeira mão, compartilhe, salve, porque você faz com que cada vez o nosso podcast, o nosso canal, atinja mais pessoas, famílias, empresa, negócio, empresários e empreendedores. Porque eu vou te contar um segredinho. Esse podcast, ele só existe para poder te ajudar, me ajudar e ajudar todos os convidados que vêm aqui semanalmente. Toda semana nós temos episódio novo. Então, compartilha esse episódio porque ele tá surreal. Essa pessoa que eu vou chamar agora, ela começou muito jovem, ela é uma mulher que prova que sucesso dificilmente nasce do acaso. Ela saiu do interior de Minas Gerais, levando apenas uma mala, um sonho e uma decisão de construir o próprio caminho. De estagiária sócia de uma das empresas onde começou a sua carreira, ela transformou dedicação em resultados e hoje lidera um ecossistema de 6 empresas. Vocês têm noção do que é isso? Uma mulher, sair do interior, lá de Minas Gerais. Vocês não têm noção, vocês vão saber aqui com ela. É uma honra. Poli, você está com a gente. Poliana Trindade, seja muito bem-vinda, é uma alegria imensa. E é uma honra, viu, ter você aqui. Eu te conheci recentemente, mas eu já fiquei impactada com a tua história, viu? Obrigada, Cris, agradeço você por essa oportunidade, né? O podcast é uma comunicação hoje que conecta muita gente e acaba levando, né? Alavancando muitos resultados hoje. Exatamente. E a gente tem muita história aqui para contar. Tem muita história. Olha que eu li você várias vezes, hein? A gente se conectou lá no Mulheres Lideram. Agradeço imensamente pela sua presença. Foi incrível. A sua presença lá impactou bastante todas nós, inclusive eu também. É um projeto que chegou agora recentemente em Marília. E nós nos conectamos porque nós temos o mesmo propósito aí dentro da nossa realidade hoje. Exatamente. Eu separei por eixos, tá? Então, assim, eu quero que todo mundo te conheça, assim, eu vou fazer você uma vez aqui. Ô, Poli, correndo assim, a gente olhando o começar lá de trás. Você saiu de Minas Gerais para construir sua história. O que essa menina carregava além de uma mala com roupa, ou se tinha uma mala?
Eu tinha uma mala bem simples, né? Praticamente quase nada dentro dessa mala, mas eu carregava o mais precioso de tudo, que era um sonho. Um sonho. Nós vamos falar desse sonho, viu? Ô, Polly, o que mais marcou quando você tomou... Você saiu com quantos anos de lá para você tomou essa decisão? Porque uma criança pequena tomar uma decisão dessa é muito difícil, né? Exatamente. Isso é um dos pontos que me fortalece muito, a questão da decisão. Eu saí de Urucuia, Minas Gerais, eu tinha 13 anos de idade, e o que é mais incrível que foi uma situação, eu falo assim, que foi a primeira decisão que eu construí, que foi a decisão de entender que eu não aceitei aquela vida. Meus pais me deram muito amor, eu tenho uma família de 7 irmãos, nunca me faltou carinho, nunca me faltou atenção, só que vem a questão da escassez. E eu com 13 anos de idade não aceitei aquela situação e eu falo que foi a minha primeira construção de decisão, que foi sair daquela cidade e ir para uma cidade maior no interior de Minas Gerais. Esse foi o meu primeiro passo. Nossa, e que passo, hein? Gente, vocês estão sentindo como é que vai ser esse bate-papo? Eu espero que você já tenha pegado aquele café ou chazinho, ou se você está fazendo alguma tarefa doméstica, aumenta o volume aí, porque lá vem história, hein? História das boas. Já sentiu aqui, né? Você falou de mudança, de construção. Você costuma... Você disse aqui que as oportunidades que não foi dada, você foi construindo. Exatamente. Até, eu achei muito bacana nessa frase. Gente, anota essa frase, por favor. Nenhuma oportunidade foi dada. Toda oportunidade que tive foi eu que construí. Exatamente. Que peso que tem essa frase, e quando você reconheceu que essa frase, ela era a sua essência? Eu reconheço desde os meus 13 anos de idade, e eu levei isso para minha vida inteira. Porque às vezes nós ficamos, hoje muitas pessoas não saem daquele lugar. Se eu não tivesse construído aquela oportunidade, eu não teria saído daquele lugar. E isso foi em todos os cenários. Então, eu acredito, isso é a minha crença, eu acredito que as nossas oportunidades, nós temos que construí-las. Não podemos ficar esperando bater na nossa porta. A gente tem que ficar atento a todo o nosso espaço, ao universo, e pegar cada oportunidade mínima que chegar e você construir para que ela possa ser grande lá no futuro. Tomou, Júlio? Tomou? Eu quero agora que você fale para as pessoas que estão em casa, no trabalho, lavando louça, fazendo qualquer coisa, dirigindo. Porque tem gente que fala assim, mas não me deram oportunidade. Eu nunca tive oportunidade. Fala para essa pessoa em casa, fala. A partir de agora, se você puder refletir sobre isso e começar a construir as suas oportunidades, eu te garanto, isso por experiência de 18 anos, que só foi construindo cada vez mais. Cria a sua oportunidade, vá atrás dos seus objetivos. Não espere, porque ninguém vai fazer por você o que você mesmo sonha. Ninguém vai viver isso e construir isso pra você. Tomou? Notou? Notou que saía a lição de vida? Falei pra você que ia vir só pancadão hoje? Falei. Menti, Júlio? Menti não, né? Não. É assim, viu? Respira, hein? Respira. Quer uma aguinha? Pode beber uma aguinha. Relaxa. Vou beber um café. Pode tomar café. E o bom é que as pessoas... Eu tenho muito essa percepção que você. Porque, olha só. Somos nordestina, mulheres e pequenininha. Exato. Quanto é a altura? Porque a minha é 1,49. Nossa, eu tenho 1,5. Estou 1 centímetro a mais que você. Eita, bexiga. Olha aí, uma mais. Porque a gente tem que se desdobrar, né? Sim. Existe um estereótipo pelo exatamente, dentro da minha... Né? Exatamente, que nem você falou, isso é muito válido, que... Eu me sinto assim, sobre superação é isso. Eu sempre tive 1,5 m, e em toda a minha carreira eu era obesa, eu venho da obesidade, e eu nunca tive nada
que me favorecesse. Eu não tinha estética, eu não tinha tamanho, né? E ainda eu era obesa. E só que o meu sonho, o meu propósito e acreditar em mim, não deixar... porque às vezes nós construímos isso. Nós construímos o que o outro pensa sobre nós. Então, nós nunca podemos deixar que isso aconteça. Eu venho desse cenário, hoje eu me acho linda, maravilhosa. Mas tá mesmo, gente. Mas e quem falar o contrário a maior parte, assim, da minha carreira, do meu propósito, assim, até hoje, eu tinha 1,5 m, que é o que eu continuo tendo, e eu era obesa, eu tinha um quadro de obesidade. Olha só. Olha aí, gente, tá vendo? Tudo é possível. Tudo é possível. Eu gosto muito de uma frase do Fernando Pessoa que diz assim: tudo é possível se a alma não é pequena. Exatamente. Então, se você pensa pequenininho, a sua vontade, a sua oportunidade vai ser pequenininha. Se você pensar grande, tudo que você deseja vai ser do tamanho do seu desejo. E a gente tem que lutar. Vai ser fácil? Não. Não. Mas ela vai contar aqui tudo que ela fez. Você entrou... Quando você saiu lá da sua cidade com 13 anos, você foi para uma cidade maior, você começou a estudar, mas o que fez você ir para contabilidade e hoje ser sócia? Certo. Eu fui para uma cidade maior de Minas Gerais, eu construí uma outra oportunidade, só que eu sempre sonhei que eu queria morar no estado de São Paulo. Eu sempre tive isso em meu coração, nunca tive nenhuma referência para isso. E quando apareceu que eu construí uma oportunidade para eu conseguir vir para o interior de São Paulo, eu vim com uma pessoa muito especial, incrível, que contribuiu na minha vida. E eu cheguei aqui em Garça, interior de São Paulo. Na verdade, assim, quando eu vim com a expectativa, inclusive eu tinha um relacionamento de mais de 5 anos em Minas e eu abri mão disso porque eu tinha um sonho que era me fazer uma qualificação. Não era contabilidade, eu vim porque, inclusive, eu vi, tinha a Unimar aqui, na qual eu entrei na internet e falei assim, nossa, lá tem o curso de farmácia, que eu era muito boa em física e em química. Então, eu falei, eu vou pra lá porque eu vou conseguir me formar nessa área, né? Só que quando eu cheguei aqui, teve a questão da frustração, que é o quê? Era um curso, que ele era em período integral, eu precisava trabalhar para pagar minha faculdade, e eu lembro perfeitamente, aí eu fui na FAEF em Garça, e eu falei assim, qual curso tem aí que eu consiga? Eu fui analisar qual curso eu conseguiria pagar. Eu entrei na administração, que é o padrão que todo mundo faz, e eu tenho um grande professor, que é o Antônio Saraiva, inclusive aqui de Marília. Eu falo assim que foi ele que me transformou para eu sair da área da administração para ir para a área de contabilidade, que eu ficava encantada com as aulas dele. E ali eu lembro que no primeiro ano eu me transferi para a área de contabilidade, e como em tudo que eu pego para fazer, eu faço com muita qualidade, com muito qualificação, eu imergi nessa área, e foi onde ali eu comecei a estudar, e eu sempre falei, no meu segundo ano eu era vendedora de calçado. Olha aí. Eu vim pra Gás, trabalhei na Ford Calçados, e eu falava, no segundo ano eu preciso estar estagiando em um escritório de contabilidade, porque uma das coisas assim que eu defendo muito, que eu acredito, quando você quer se qualificar, que você entra numa faculdade, você, no máximo ali, no segundo ano de faculdade, se você não tá na sua área, você tem que pagar o preço e migrar como estagiário, para poder você se qualificar, porque você não pode esperar, eu sempre tive isso na minha mentalidade, não vou esperar 4 anos eu me formar para eu poder ingressar no mercado de trabalho. Então, ali eu consegui na época entrar de estágio no escritório de contabilidade, na qual teve toda uma outra história. Hoje eu sou sócia dele, eu fui convidada em setembro de 2024 para ser sócia desse escritório. Hoje eu tenho 50% desse escritório de contabilidade. E desde então, eu amo o que eu faço, eu me senti que eu me identifiquei muito. E diante disso, eu fui construindo outros negócios. Que bacana, que ótimo. Você já falou, você se preparou, né? Então, você procurou um curso que coubesse dentro do seu orçamento. Exatamente. Se encantou com o que o professor foi podendo te orientar e te ajudar. Você também estagiou. Esse foi o que você se preparou e que você aconselharia alguém para começar a crescer dentro daquilo que ela quer? Pensa em futuro?
Exatamente, é o que eu acredito e para eu falar para alguém, se você quer crescer, você tem que iniciar uma qualificação e você tem que estar conectada a ela, senão você não vai ter resultado e você só vai gastar energia e tempo em algo que não vai ser construtivo. E eu vejo muito isso, tem outras empresas, outros negócios, a pessoa tá fazendo uma faculdade e tá em outra área, então Entendi. Eu acredito que isso atrapalha muito o processo, então se eu pudesse levantar uma bandeira hoje, olha, não faça isso, porque você não vai... É muito difícil você migrar no mercado de trabalho depois que você se formar. Aí vem as frustrações. Nossa, que aula! Ó, isso pra mim, quando você falou isso, eu fiquei muito pensando. Porque tem muita gente que faz faculdade e coloca o diploma dentro da gaveta. Sim. Eu acho que vai muito de encontro isso que você tá falando, exato, né? Sim. Exatamente. Porque eu comecei a estudar, eu tinha 40 anos, quando eu tive a oportunidade de estudar, né? Aí eu fui com fome. Tudo que você podia, eu acho que eu fiz 3 cursos ao mesmo tempo, a faculdade, fiz tudo ao mesmo tempo. Foi muito bom pra mim. Não aconselho ninguém a fazer isso não, porque é muito cansativo. Mas, o que eu escutei muito, você vai guardar esse diploma na gaveta. Você chegou a escutar isso também? Não, eu nunca tive nenhum acesso. Acho que eu nunca nem dei oportunidade para alguém falar sobre isso. Eu sou tão focada nos meus propósitos que nunca tive nunca tive nem nada assim relacionado a isso. Que maravilha! Então, ó, se você está fazendo a faculdade, se seu filho, alguém está fazendo faculdade aí, gente, já pega essa dica aí da Poli, que você tá fazendo a faculdade e já vendo um estágio que você pode estar fazendo, ou forma remunerada, ou apenas pelo aprendizado. Mas pensa nisso. Inclusive, um dos meus negócios hoje, Cris, que eu abri recentemente também, que eu quero lançar logo, é um instituto de qualificação profissional, principalmente. Eu vou começar esse projeto voltado para a nossa área de contabilidade, que seria fazer parcerias com as faculdades, fazer parceria com os escritórios de contabilidade, para que a gente possa estar qualificando, inclinando esses estudantes, né, a se identificar com a área, porque principalmente hoje a nossa área de contabilidade, ela é uma área que eu falo assim, que um só não faz o serviço de todo mundo, ela é uma área totalmente departamentalizada. Então, dentro de um dos meus negócios, que é o Instituto Ciência Educacional, ele é voltado, logo vou estar lançando, aqui em Marília, ele está voltado justamente para fazer isso, parcerias com as faculdades que oferecem esse curso de ciências contábeis e com os escritórios de contabilidade. Porque hoje, assim, a mão de obra, às vezes a gente reclama, o empresário hoje, ele reclama muito da falta de mão de obra no mercado, mas ninguém quer segurar na mão, ninguém quer fazer um projeto, ninguém quer qualificar, ninguém quer ensinar. E precisa disso, porque cada vez mais vai ficar mais escasso. Muito bom e louvável essa sua atitude, porque para que essas pessoas que estão hoje na faculdade de contabilidade não peguem o seu diploma e botem na gaveta. Porque é uma área assim, incrível, é uma área que tem mercado hoje para todos, entendeu? Tem demanda. Tem. E existe uma carência muito grande. Sim, mas né? Às vezes também, é que nem eu falo para você, falta hoje no mercado esse incentivo, entendeu? Aqueles que amam o que faz, incentivar outros a gostar também. Porque hoje a faculdade, o acesso à faculdade hoje, o que acontece? Ela tá muito cedo. Hoje a pessoa entra na faculdade com 17, 18 anos. Antigamente, não era assim. A pessoa lutava para ter acesso a uma faculdade. Então, hoje, com 17, 18 anos, eles estão ali perdidos, não sabem nem o que seguir, né? Então, às vezes, as pessoas que já tá ali tendo um incentivo, tendo uma referência, sabendo sobre números, sabendo o que aquilo oferece, vai incentivá-los a seguir aquela área e vai tirar dessa gaveta, começar a tirar os diplomas da gaveta. Nossa, que maravilha, hein? Vai ser uma ajuda surreal sobre isso, né? E se cada um que é bom em uma área da sua área ir pegando, imagine só, né? Ia ser muito grande isso, né? Cada um ia estar ali instruindo, inclinando, olha, vem cá, pessoa da área de marketing, vou formar essas pessoas, vou inclinar essas pessoas. E isso vai incentivando a pessoa a tirar os diplomas da gaveta. Exatamente, porque eu acho que isso é super importante. Cara, não dá pra você ficar 4 anos na faculdade e depois de 4 anos você decidir procurar outra carreira porque você...
entre aspas, não se deu bem naquilo que você... Será que você não se deu bem ou não teve toda a dedicação, né, e o comprometimento? E a oportunidade, né? A oportunidade é que nem eu falo assim, o empresário hoje, ele tem que, às vezes, um exemplo hoje, a gente tem um exemplo que é a Júlia, que está aqui comigo nesse momento, na parte da assessoria nossa lá do marketing. Ela estava conosco no café, no Gaia Café, em um dos meus negócios, e a gente viu o quanto eu falei para ela. Eu falei assim, Júlia, você é pequena para isso daqui. Vamos pro marketing da minha empresa. Vamos. Olha, tá hoje ela tá com a gente na parte do marketing e é sobre isso. Você, às vezes ela tava ali, a pessoa tá ali desmotivada, tá ali, não encontrou mais uma qualificação incrível. Porque ninguém que fica 4 anos e se forma numa faculdade não sai dali sem uma qualificação. Não sai dali sem algo eficiente e bom para entregar para outro empresário, entendeu? Exatamente. O que falta é um pouco de experiência e alguém que ensina o passo a passo. Porque uma coisa é teoria, a prática precisa um pouco mais de experiência. Então, já fica aí a dica, já anota aí que em breve vai ter esse lançamento desse seu projeto aí, desse seu instituto, logo, né? Exatamente. Que maravilha, isso é muito bom. Hoje, né, você já falou várias vezes aqui nessa nossa conversa, no início de conversa, que você não tem só uma empresa, né? Hoje você não administra só a empresa. Você criou um ecossistema de negócios. Quando foi que você percebeu que você, não vou dizer que você era pequena, mas quando você percebeu que só a contabilidade não era suficiente para essa grande mulher que está aqui na minha frente e que você se viu, eu sou empreendedora? Na verdade, assim, eu saí daqui, eu fui para São Paulo, eu sempre acreditei, eu acredito, eu me vejo muito grande. E quando um dos primeiros passos que eu tomei, que eu falei assim, para mim chegar no meu objetivo, no meu propósito, eu tenho que virar empresária. E quando eu decidi isso, foi em 2022, eu fazia gestão, eu já tinha desenhado todo um plano, né, dentro de uma empresa, isso lá em São Paulo, na qual dentro eu prestava serviço eu já era prestadora de serviço, mas não tinha meu negócio próprio ainda, e eu falei assim, vem aqui, vamos montar eu estruturei toda essa empresa, ele tinha na época 5 bares e restaurante. E eu fiz eu unifiquei esse negócio. Então, foi onde eu construí, daí eu falei assim, não, agora eu vou construir meu próprio negócio. De único, né, porque eu fazia tudo. Eu prestava o serviço de tudo aquilo na empresa. Só que eu sabia, por eu ser da área contábil, eu falava, contabilidade é um negócio, gestão administrativa é outro negócio e toda empresa precisa ter tecnologia para ela funcionar. Então, quando eu decidi abrir, que eu falei, eu vou virar empresária, eu virei a chave, eu abandonei uma renda de R$12 mil, eu falei, 20 de outubro de 2022, eu fechei aquela porta e montei o meu negócio. E eu falei, e dentro disso eu montei 3 empresas, que foi o escritório de contabilidade, uma empresa de gestão e uma empresa de tecnologia. E o que é mais incrível, assim, que eu quero deixar essa mensagem aqui para todo empresário que quer, ou aquele que já tem um negócio, ou aquele que quer abrir um negócio, então, a minha primeira visão, a primeira visão que nós temos que ter para montar um negócio, a gente precisa ter sócios ou parceiros operacionais. Porque se você, eu entendo assim que nem eu tive a visão do negócio, quando eu tive a visão dos meus 3 negócios, eu falei assim, eu preciso pegar pessoas que são acima da média para estar junto comigo, que execute a minha visão de forma eficiente. E foi isso que eu fiz na minha empresa de gestão. Eu convidei pessoas para ser meu sócio, tanto na empresa de gestão, no meu escritório de contabilidade e na minha empresa de tecnologia. E foi isso que eu fiz. Teve alguns que aceitaram estrategicamente, eu fiz estratégico, teve alguns que aceitaram. Na época deu certo, eu consegui montar com os 3 sócios e eu era a visão, eu fazia a parte de captação e eles me entregavam a execução. Só que no decorrer, o que eu percebi naquilo? O sonho era meu. O sonho não era daqueles sócios que estavam comigo. Então, cada um foi ali saindo, tudo bem, eu super concordei, eu acho que é um direito, né, de cada um. Sim. E cada um foi ali saindo e seguindo os seus sonhos. Hoje, de sociedade, eu tenho só um sócio no escritório de contabilidade de Garça, na qual eu entrei agora, o que eu era estagiária. Os outros 100% meu. Entendi, que bacana, cara, que ótimo. Pega a visão, hein? Pega a visão, já anotou? Dentro disso tudo que você falou, tá? Que você já trouxe uma estrutura, você trouxe, acho que, uma palavra assim, uma frase muito boa, que as pessoas às vezes ficam perdidas quando se coloca o sonho. O sonho é seu. Exatamente. Não é do outro. Não é do outro. Se não tiver
essa comunicação, essa clareza, você vai estar patinando e isso vai ter conflito. Exatamente. Eu vivi isso, assim, muito assim, porque às vezes, assim, o sonho é tão grande, você quer, que nem eu coloquei aquelas pessoas no meu sonho, e no decorrer eu fui vendo. Você fica frustrado, às vezes, assim, você fica, mas no outro dia você tem que levantar, por quê? O sonho é seu, o sonho não é do outro. Então, você sempre vai ter, ou um sócio que tá entrando, outro que tá saindo, outro sócio que tá entrando. Agora, recentemente, eu tô numa sociedade que é o Gaia Café, a cafeteria que a gente tá aqui há 90 dias operando aqui. Não, vai já falar dele. Não, já, segura essa informação. Então, assim, é sobre isso. Negócios, ele é sobre negócios, entendeu? Exatamente. Isso. Muito bom, isso é uma lição. Porque às vezes você tá com um sócio aí, você não sabe o que você tomar, Exato. Que decisão tomar. Já pega essa visão aí da Politrindade. Senta, conversa, o sonho não tá sendo mais... Exatamente. Linear, já tá dando declive, senta e conversa e resolve. Antes de você falar do Gaia, porque eu te conheci no Gaia, a gente vai falar do Gaia, já falei para um monte de gente, amigo meu. Você costuma dizer muito que números contam história. Sim. Conta história. Como é que um empresário pode usar os números para tomar decisões melhores? Correto. Isso eu falo muito na minha empresa, na parte de gestão, onde você faz viabilidade. Eu sempre falo assim, todo negócio, ele é rentável. Tá. Todo negócio ele é rentável, só que ele precisa ser viabilizado. Então, o empresário hoje, o que nós empresários temos que fazer? Nós temos que ter um número, nós temos que ter uma regra de cada negócio, porque ele vai falar com cada área de negócio que ele segue, e tem que ser firme em seguir aquele propósito. Não tem como dar errado. No caso, quando dá errado, por exemplo assim, vamos falar aqui, os erros. Quando traça essa linha, e aí fala assim, Poli, eu fiz tudo que você me mandou, olha aqui, ó, tá tudo bonitinho. E aí você consegue enxergar os erros. Quais são os erros que pequenas empresas cometem os erros e perdem dinheiro? Então, o erro, ele é muito claro, né? Eu faço gestão. Então, assim, o número você vai encontrar, porque hoje, assim, dentro de cada área, você tem um percentual que você pode aplicar em cada local ali. Às vezes acontece muito, eu quero abrir um negócio, eu vou lá, abro um exemplo, um salão de beleza. Um salão de beleza hoje, se ele tem uma margem de um aluguel muito alta, você não vai conseguir. Então, o número, a gestão, ela é sobre isso. Então, assim, às vezes acontece, o cara, ele vai estar ali passando, o empresário vai estar ali passando por uma dificuldade, por uma crise financeira, mas o número vai mostrar para ele aonde está o percentual dele, aonde ele errou. Ele tirou dinheiro da empresa indevido, ele teve prejuízo e retirou dinheiro da empresa, ele vai estar negativo. O percentual dele é aceitável? O percentual de um aluguel estar a mais é aceitável? Você pode aceitar o risco, só que você vai ver aonde tá. Vai valer a pena? Vai? Não vai? Então, assim, eu penso muito sobre o negócio. E eu acho que todo negócio, o que você tem que fazer? Você tem que ter a realidade ali e você tem que vender e administrar o número. Se o erro estiver na linha do percentual, da margem de cada área de negócio, da sua empresa, da gestão ali da sua empresa, e são percentuais que não tem como você diminuir, o que você tem que fazer? Vender mais. Você vai vender mais, você vai atingir seu resultado. Agora, se o gargalo tiver aonde o empresário está retirando da onde não deve, quem tem que se... Não tem como não bater. Aí se quanto tudo hoje é sobre vendas. É quanto você quer gastar de energia naquilo. Então, é você trabalhar e fazer o dinheiro para poder dar o seu resultado. Pegou a visão? É isso, o que eu acredito. Não tem como. Não tem como o teu aluguel comprometer 70% do teu faturamento. Exatamente. Sua retirada. Né? Exato. Tem uns empresários que falam que não tira salário. Você já viu isso? Já ouviu isso? Sim, muito. Mas eu não tiro salário. E assim, às vezes... tira o dobro. Exato, não tira, mas ele vai lá e paga a fatura do cartão de crédito dele. que o que muito tem lá alto. É tudo pessoal, entendeu? Então, assim, a gestão, ela não tem como, pra ela dar errado, que tá fazendo errado. Entendeu? E se você não quer vender mais, se o seu resultado não estar dando positivo, porque eu falo assim, que nenhum negócio é limitado. Não. Nenhum negócio é limitado. Exatamente. É quanto você quer gastar energia para produzir mais receita. Exatamente.
Agora nós vamos falar do Gaia Café, onde eu tive a oportunidade de te conhecer, né? E eu fiquei encantada quando você apresentou a sua linha do tempo, você trouxe a sua história, aquele seu caderno, que vai se transformar num futuro livro aí, né? Que eu já estou sabendo que vai... Ela falou pra gente, exato. Né? O que mais chama atenção para você sobre esse café, né? E por que você aceitou? Porque você vende números. Sim. Você vende números, né? Números, finanças, gestão. E agora você é sócia do Gaia Café. O que fez você entrar nessa sociedade? Olha, eu sou uma pessoa, assim, muito de propósito. Eu sempre falo que... eu sinto, eu vou lá e arrisco. O Gaia foi algo, assim, incrível. No dia 30 de dezembro, eu sempre conto essa história. Eu estava morando em São Paulo ainda. E eu liguei pra Carol, que hoje a Carol é minha sócia do Gaia. Cada um tem 50%. A Carol, eu me conectei com ela. Ela prestava serviço pra mim de RH. Eu trabalhava em São Paulo. Tinha uma empresa, da minha empresa de gestão. Então, ela fazia RH. A gente geria ali mais de quase 500 funcionários. E isso dividido no Brasil inteiro. Então, já tinha uma conexão, já tinha essa conexão muito forte com a Carol de entrega. E no dia 30 de dezembro, a Carol tem uma história linda. Ela é dessa área, ela é uma empreendedora. E ela teve uma tapiocaria na época que veio a pandemia. E aconteceu uma frustração muito grande na vida dela em relação a isso. E quando foi dia 30 de dezembro, a gente chegou na Val Beleza Express. Nós sentamos lá e foi muito incrível, porque eu sentei naquele banco e eu vi o espaço, que hoje é o Gaia Café, aquele espaço todo fechado, e um monte de gente ali, um monte de mulher ali aguardando. Aí eu falei assim, bem assim mesmo, falei assim, Carol do céu, como que não tem uma cafeteria aqui? Olha como é louco. Aí a Carol falou assim... Nossa, porque ela tem uma vending machine no Yara Club, e acho que ela tinha também na Val Beleza Express. E ela falou assim, na maior naturalidade pra mim, você acredita que quando eles estavam com o projeto, eles me ofereceram pra eu poder montar o meu café aqui? Eu falei assim... Carol, porque nisso eu já vi todos os números. Nisso, na minha cabeça, eu já vi, porque eu trabalho com gestão e, por coincidência, eu tinha uma experiência na área de gestão de bares e restaurantes, que entra ali na questão da cafeteria. E eu falei assim, Carol, como assim? Você tem esse acesso? Eu falei, você tem esse acesso a eles? Você teve essa oportunidade? E ela falou assim, tive. E eu falei assim, por que você não pegou, Carol? Ela falou pra mim, porque eu não tive coragem. Nesse mesmo dia, eu peguei na mão da Carol e falei assim, prazer, Carol. Eu sou a Coragem e vamos abrir essa cafeteria juntas. E só que falando ali, vendo, eu já vi o que? A visibilidade. O que mais me levou, assim, foi porque faz parte de um case. O Gaia hoje, pra mim, ele é um case de negócios. Porque a Carol falou assim, nossa, mas como assim? Eu apresentei, eu fiz a viabilidade, falei assim, Carol, esse é o nosso número. E vai dar certo. Não tem como não dar certo. E ela acreditou, eu peguei ele na mão dela junto, e o que é mais incrível, que é o que eu quero levar muito no meu projeto de mulheres, é sobre isso, muitas mulheres hoje têm sonhos, têm projeto, têm propósito, só que é difícil, precisa de alguém ali. E empreender, eu falo muito sobre isso, você ter um negócio é sobre você ter coragem, visão e execução. Então, ela tinha visão, eu era coragem. Entendeu? Então, ela conectou tudo isso. Eu sei que no dia 30 de dezembro, no dia 2 de janeiro de 2026, nós estávamos, junto com os proprietários lá do Val Beleza Express, assinando o contrato de locação. Uau! Que bacana. E eu achei um espaço muito aconchegante. Já convidei vários amigos meus, empresários. Muito maravilhoso, né? Sou suspeita. E assim, o que é mais incrível do Gaia, que é o que eu falo, nós empresários, nós temos que fazer, nós temos que pensar fora da caixinha. Então, nós não estamos hoje só com uma cafeteria. Hoje a gente já vai estar abrindo o nosso e-commerce, que é levar o café, viver quem ama, porque hoje o café é um mercado, assim, muito grande. Então, hoje nós já temos nossos aromatizadores, nós fizemos nosso café com a nossa marca própria. Nós vamos lançar logo no e-commerce nossa linha de camisetas. Então, assim, você pode fazer dentro de um único negócio vários modelos de negócio. Porque é isso que faz agregar, é isso que agrega, e às vezes você fala,
nossa, mas a cafeteria não tá me dando dinheiro, não tá me dando resultado. Mas eu agreguei um valor ali no e-commerce, eu construí outro negócio, outro modelo de negócio dentro de um único negócio. E isso é o que vai nos agregando e vai crescendo. Então, você não pode ficar ali parado só naquilo, entendeu? Porque hoje o universo, o mercado hoje, ele é muito amplo, ele é muito grande. Só que você precisa ter coragem e arriscar. Tá vendo? Tenha coragem e arrisque. E eu conheci você... Foi um encontro que me chamou a atenção, chama-se Mulheres Lideram. O que você fala desse Mulheres Lideram? Que logo no início da sua apresentação você trouxe esse assunto, mas eu gostaria que você desse mais ênfase agora, falasse sobre esse movimento e essa comunidade. O Mulheres Lideram é um projeto incrível. Eu conheci a Edi, no qual esse projeto ele já existia, que é da Edi, lá em São Paulo. E eu me conectei com ela em uma reunião de mulheres em São Paulo. E quando eu vi ela ali, eu falei, eu quero poder contribuir. É um projeto lindo e faz parte, assim, do que eu acredito. O que eu acredito? Quando nós somos bons em algo, nós temos que servir. Então, como eu tenho essa mentalidade, eu cheguei até ela e falei assim, olha, eu estou indo para Marília. Eu lembro que na época eu projetei fazer isso no meu escritório de contabilidade. E eu falei assim, eu quero levar esse projeto para Marília, onde eu vou estar, eu quero levantar, eu quero poder contribuir. Que é um projeto, conforme você viu lá, é uma conexão de você levantar mulheres, de você encorajar. E eu quero fazer, que assim como eu encorajei a Carol, eu quero encorajar também outras mulheres, entendeu? Que tudo é possível a gente poder construir. Só que você precisa ter um sonho. Não adianta eu querer dar coragem para quem não tem um sonho. Não adianta a gente querer encorajar alguém que não tem um sonho. Então, o projeto Mulheres Lideram, eu quero... estar contribuindo. Vai ter outras mulheres, que nem você viu lá, a gente vai ter... nós vamos fazer o nosso organograma, que outras mulheres que queiram também contribuir. Eu vou poder estar contribuindo na minha área de gestão, na minha área de contabilidade, entendeu? Então, você na área de vendas, se você quiser... Então, assim, vai uma conectando com a outra e uma contribuindo para poder a gente estar alavancando aí o mercado. Que ótimo, isso é maravilha, gente. Mulheres Lideram, espere aí que vai ter muitas novidades aí chegando e nós vamos fazer esse movimento. Marília vai tremer as bases aqui, hein? E eu gosto muito desses movimentos. E o Mulheres Lideram porque assim, existem vários movimentos, né? O Mulheres Lideram, que eu deixei claro, ele é totalmente voltado para a área do empreendedorismo. Para quem quer, para uma mulher que sonha ser uma empresária, tá precisando de algum apoio, tá precisando ali de eu falo muito essa palavra, do caminho das pedras ali, para poder seguir, ou a gente tá conectando, às vezes tá passando por uma dificuldade, nossa, tô com uma dificuldade aqui nisso, e a gente junta, se conectar e um contribuir com o outro. E servir, né? Aquilo que é bom em uma coisa não tá servindo ali no outro. Então, ele é um projeto voltado para isso. Que bacana, isso é ótimo e pode contar comigo que eu tô aqui. Com certeza. Tô aqui para ajudar. Dentro disso, toda a sua fala, né? Você sempre muito dinâmica, muito executora, planejadora. Você construiu tudo isso no mercado bem tradicional, masculino e técnico. Em algum momento, você teve que provar que você era melhor que as outras pessoas. E como você fez tudo isso e não perder a feminilidade e nem a sensibilidade? É uma pergunta legal, é incrível isso. É exatamente isso. A minha área, ela é uma área... Eu acredito aí que 80% é uma área masculina. E eu falo... Um dos meus primeiros pontos, assim, é tipo um jogo, né? Eu falo assim, o mercado, ele é um jogo. E... como eu tava tendo acesso, sempre foi ao mundo masculino, uma das minhas primeiras defesas, assim, que eu tive, eu tenho um posicionamento, assim, muito acelerado, eu tenho um posicionamento, assim, mais masculinizado. Eu acho que foi a minha primeira defesa, assim, é real isso, porque isso foi estratégico, isso eu tenho escrito até, que eu tinha dias que eu falava assim, como eu faço para eu poder sobreviver àqueles... E eu sempre tive acesso, em São Paulo, a grandes empresários. Não eram pessoas pequenas. E eu sabia, eu tinha estratégia para eu sair. O que me fez sobreviver foi que eu sempre me achei muito boa. Eu sempre me achei muito boa e eu sempre tive muita garantia do que eu fazia, do que eu era. Então, nenhum momento, assim, eu me senti, desvalorizada, só que
eu tinha que me posicionar. Eu tinha que me posicionar mais do que aqueles homens. Eu nunca tive... se você falasse, teve alguma reunião que você participou de diretoria que tinha outra mulher junto? Não. Inclusive, o último contrato que eu estava era eu e mais 3 homens. Todas as reuniões. E quem dava, assim, às vezes a maioria assim, do plano de execução... era eu que fazia todo aquele processo. Então, assim, eu nunca sofri nenhum assédio, eu falo, acho que o meu posicionamento, eu sempre lidei, assim, com o mundo masculino. O que eu vejo, assim, a diferença hoje é em relação, isso é real, para eu fechar um contrato. Hoje eu presto serviço hoje para 2 grandes contratos, que quem são os donos do contrato são homens. Se eu sentasse numa mesa hoje para fechar esses contratos, eu não teria esse acesso. Isso é real dentro do mercado de contabilidade. Só que quem entrega, quem tem a habilidade para entregar toda a operação ali, sou eu. Entendeu? Entendi. Então, assim, é isso. Eu me posicionei, acho que eu me blindei a me posicionar, a ter força. Então, sempre me igualei. Nunca, se você falar assim, em algum dia você chorou, se sentiu menor que eles... Nunca. Só que o que me levou... Pra você, nós mulheres, pra sobreviver um espaço desse, você tem que saber quem você é e ter a certeza da sua qualificação. Uau. É isso. Sentiu aí, Júlio? Falei pra você. Uau. Tá vendo aí, gente? Eu falei pra você, não menti nem um momento, que vocês iam aprender muito com essa mulher. E eu espero que vocês tenham anotado tudo. E depois você utiliza os insights aí, que tá aí na sua cachola. O que eu vou fazer com isso? Com o que a Polly tá falando pra mim? Porque tá falando pra tu, tá falando pra mim. Vamos fazer um bate-pronto? Gosto de bate-pronto. Vamos. Bora! Uma palavra que define a sua trajetória, Polly. Fé. Fé. Maior aprendizado da vida que você carrega hoje? Resiliência. O medo que você venceu? O medo que eu venci... A solidão. Um erro que virou oportunidade. Nunca ter medo de enfrentar ninguém por ele ser maior que você. Empreender pra você é? Coragem. Liderar pra você Posicionamento. Sucesso pra você é? Resultado. Um livro que mudou a sua forma de pensar. Arte da Guerra. Arte da Guerra. Quem mais inspira você hoje, além de você mesma? A minha maior inspiração hoje... eu tenho várias inspirações hoje. Uma, pelo menos. Flávio Augusto. Cara, é fenômeno, né? Inclusive, eu me inscrevi. Ele tá no processo seletivo para selecionar 8 GVs. E eu me inscrevi lá. Fiz um vídeo humilde. Nem você fala assim, quem sabe um dia ele possa ter acesso a esse vídeo, né? Porque ele tá fazendo um processo seletivo para ter acesso. Mas eu me inspiro muito nele, porque é como ele começou. Então, ele é raiz mesmo. Ele dá... porque é alguém que tá lá em cima e ele te dá ali a esperança. Ele começou a empreender com um cheque especial, gente. Então, E hoje o cara é multibilionário. E ele serve muito. O que mais me inspira ele é o quanto ele serve. Ele já não quisesse trabalhar, não trabalhava mais. Não trabalhava. E ele ainda, inclusive, eu faço assim, que eu sou muito encantada, eu faço um curso hoje com ele, que ele é gratuito, que chama Estabilidade Não Existe. E teve 2 módulos, que é exatamente ele, que pega ali o tempo dele. Em 1 hora, ele gasta o tempo dele ali ensinando gratuitamente sobre o que é empreender. Então, ele hoje, assim, é uma das minhas maiores inspirações dentro do mundo empresarial. Exatamente. Eu gosto muito dele também. Toda oportunidade começa quando? Você tem um sonho. Tá vendo aí, ó? Mas antes da gente encerrar, agora é uma hora muito especial, que eu gosto muito. Vamos imaginar que você vai receber, né, um convite, né? Deus vai te dar uma oportunidade de você escolher uma pessoa que você possa tomar um café. A pessoa pode estar nesse plano ou já pode ter ido desse plano. O que essa pessoa, nesse café, te perguntaria e o que ela te responderia, Polly? Não entendi como. Vamos imaginar que você marquei agora, marquei um café. E aí, você tá com aquela pessoa que pra você é a pessoa.
Você está de frente a frente. Imagine que essa pessoa, você tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para essa pessoa e qual seria a resposta que essa pessoa te daria? Eu seria, inclusive, faz parte do meu vídeo, eu queria estar frente a frente com o Flávio Augusto, eu queria muito saber sobre a minha trajetória, o que eu sou, se eu sou uma empresária visionária, como eu me considero, ou se eu sou uma sonhadora. E eu acredito que, diante da minha história, ele me responderia que eu sou visionária. Uau! Olha, foi? Você já estava decidida mesmo, hein, mulher? Curtiu o podcast? Amei, adorei, foi muito bom. Espero que você tenha curtido. Eu espero que alguma das minhas palavras tenha contribuído muito para quem estiver nos assistindo agora. E a minha palavra é isso: nunca desista dos seus sonhos, que a vida é sobre coragem, visão e execução. Não tem como ser diferente. Que maravilha. Esse projeto do Instituto já tem uma data, já tem quando que você pensa em lançar ele? Eu penso em lançar ele em outubro. É o meu mês que eu quero lançar em outubro. Eu estou em processo de parceria com o software de sistema, que já está me liberando licenças, porque eu quero ensinar na prática. Então, eu quero juntar pessoas qualificadas e ensinar na prática. Então, a gente vai ter uma sala na qual a pessoa vai aprender a execução na prática, não é falar, porque falar e apostila, isso aí a pessoa tem acesso. Então, o nosso eu quero ensinar a parte prática mesmo. Acredito que em outubro a gente vai estar lançando aí em Marília região. Maravilha. Se as pessoas quiserem tomar um café no Gaia Café, como que faz para chegar lá no Gaia Café? Nós estamos localizados na Esperante Cabrini, 321. Nós ficamos ali em anexo com a Val Beleza Express. Será um prazer recebê-lo lá na nossa cafeteria. Quando acho que qualquer um que entrar lá vê aconchego, né? Porque foi um lugar construído assim, de sonho mesmo. Não é um negócio que foi feito ali só pensando em número. Então, vai poder estar contribuindo conosco e a gente também contribuindo você com uma grande experiência lá. Tem algum recadinho que você queira dar? Em relação ao Gaia também, tá? Pra deixar aqui. Se as pessoas, às vezes, que nem você conhecer o nosso espaço, quiser marcar pra fazer alguma reunião reservada, porque o nosso horário de funcionamento operacional, ele é de segunda a sábado, das 8 às 19. Fora esse horário, após as 19 e aos domingos, quem tiver interesse em estar fazendo evento, fazendo reunião, a gente tá lá à disposição lá pra poder estar fechando aí com vocês, quem tiver esse interesse conosco. Maravilha. Se algum empresário estiver aqui nos assistindo e falar assim, eu preciso contratar o serviço, o escritório da Poliana Andrade. Como é que faz, Poli? Só entrar em contato comigo, eu fico ali na Setembrino, número 204. Olha aí. Gente, você sentiu, né? Espero que vocês tenham anotado tudo. E se você não anotou, você vai voltar de novo. Esse episódio você vai assistir tudo. Porque, como eu disse no início, eu não menti pra você que você ia ter aula de vida, de resiliência, de superação. Aula de como a importância de você quer aprender as visões que a Poli passou aqui pra gente. Poli, eu curti muito. Obrigada. Né? Também como eu disse pra você, não era uma entrevista, tá? Espero ter atendido a expectativa. A mim você me atendeu, espero que você tenha curtido. Amei, foi bem legal, assim, porque assim, é muito bom a gente contar da nossa história, porque às vezes assim, na correria, né, a gente esquece de onde nós viemos, o que nós construímos e onde nós estamos. Então, às vezes, você fica muito ali, eu quero chegar no que eu quero chegar, mas quando você para e vê aonde você tá e de onde você veio, você já vê assim, nossa, como eu já sou grande. Exatamente. Então, às vezes, é um conselho, e às vezes a pessoa te fala assim, nossa, tá difícil, para, né, raciocina, da onde você veio e aonde você tá hoje, então já vai estar grande, né, então a nossa vida, ela é evolução, é sobre isso. Com certeza. Eu quero agradecer, Poli, imensamente a oportunidade de você estar aqui, por todo o compartilhamento que você nos deu, as palavras, por tudo que você contribuiu, foi muito rico. Eu que agradeço e o seu projeto é lindo, você é incrível, a sua energia, eu falo assim, é contagiante e espero nos conectar mais vezes aí. Muito obrigada. Com certeza, com certeza. A sua trajetória mostra que resultado consistente não nasce da sorte. Não nasce da sorte. É de projeto, planejamento, de conquista e de sonho. Ela achou muito claro. Se você tem um sonho, se tem um desejo, vai e faz, né? E às vezes a oportunidade justamente você precisa construir, né? Você tem que criar suas próprias oportunidades, como ela mesmo disse. Então, antes de eu encerrar aqui, eu quero agradecer, tá?
os nossos parceiros, a Unimar EAD, a do Cris Exclusive, a Gráfica Rápida Alvorada, o Boticário Marília, HIK, Dr. Ricardo Ortega, DM Clinic Salon e todos os nossos bastidores que fazem tudo isso acontecer. Os bastidores aqui, os meninos trabalham muito para que você receba todo o nosso material aí com qualidade. E você que passou por esse vídeo, peço que você reassista ele, compartilhe, acione o sininho, você manda para o máximo de pessoas, principalmente aquele grupo que não serve para nada, a não ser para ficar fofocando. Em vez de fofocar, coloca conteúdo de qualidade que a briga para na hora. Todo mundo já começa a ver, meu Deus do céu, essa mulher falou que eu precisava ouvir. É isso, é sobre isso. A gente precisa, de fato, compartilhar conhecimento e histórias que, de fato, vale a pena. A gente pegar papel, caneta, uma pipoca, um chazinho quente, ó, só engolindo tudo que você vai utilizar para que você possa mudar, assim, ó, essa chavinha, tá? E eu quero dizer o seguinte para você, que toda quarta-feira tem episódio novo. Vamos fazer um brinde? Ó, aqui a gente vai olhar para cá. Quem assiste Empoderaí Cris é feliz. Até o próximo episódio, hein? Tchau, tchau.